Muito bem, momento esportivo aqui no TV O Jornal, primeira edição, então vamos falar com ele. Hoje está de volta o Josiano, ontem folga, né? Descansou, né? Boa tarde para você. Boa tarde. Tudo certo? Tudo beleza. Descansou? Descansei sim, a gente trabalhou ali, fez a cobertura do jogo da derrota da Votuporanguense contra o Guarani. Aí ontem, uma folguinha para restabelecer, né? E por falar, né, lógico, vamos começar falando aí do nosso Clube Atlético Votuporanguense. A situação está complicada lá para o técnico Fael, né? Lesões para todo lado também, com a grande quantidade aí de jogos, né? Não é para menos. Exatamente, Luiz. A Votuporanguense está com essa rotina aí, jogando de meio de semana, jogando de final de semana, e alguns jogadores já começaram a sentir aí essa carga aí e estão com lesões musculares. São 3 atletas que atualmente estão entregues ao departamento médico. O zagueiro e lateral direito Marcelo Bispo e os atacantes o André Luiz e o Carlos Júnior, o Faísca. Começar falando do Bispo, ele sentiu uma lesão durante um chute, fez um movimento de chute na partida de sábado contra o Taubaté, e aí saiu do jogo, e como o Votuporanguense não retornou, né, para a cidade após a partida, foi para Campinas enfrentar o Guarani, hoje ele fará os exames ali, para saber o grau dessa lesão. Ele sente dor, né, na perna, no movimento do chute, e hoje ele vai fazer esse exame, que aí o pessoal vai avaliar corretamente qual será o tratamento. Então não sabe ainda se ele vai estar em condições de enfrentar a equipe do Velo Clube no sábado, provavelmente não. Outro jogador, mas que está numa situação um pouco melhor, é o André Luiz. Ele saiu do time na goleada contra o Rio Branco na Arena Plínio Marim, goleada por 4-1, ele sentiu o músculo também, e foi feito um exame, e o exame não constatou lesão. A boa notícia é essa, não constatou lesão, só que constatou uma fadiga, um estresse no músculo muito grande. Então, segundo o fisioterapeuta do CAV, o Danilo Lima, hoje ele já deve iniciar um trabalho de transição, né? Ele vai fazer uma atividade com o restante do grupo, mas um pouquinho separado, específico com o preparador físico. Ele já volta a treinar no gramado, mas específico com o preparador físico Caio Luz. Aí vai depender da comissão técnica e da vontade do próprio jogador de jogar aí contra o Velo Clube. Pela vontade do fisioterapeuta Danilo Lima, por enquanto que não, que ele ainda dê mais um tempinho, até porque ele perdeu vários dias de treino, né, com essa lesão aí, então não está em 100% de condição física, ainda não, e o André Luiz. E a situação mais grave mesmo é a do Carlos Júnior, o Faísca. Ele se lesionou no primeiro tempo do jogo contra o Monte Azul, foi uma lesão, segundo o fisioterapeuta, até certo ponto grave, e a princípio poderia ficar até 60 dias longe dos gramados aí, e o campeonato da Série A2 está terminando já, a gente está na metade final, ele não retornaria a tempo para disputar os jogos do campeonato. Está sendo feito um tratamento plasma rico em plaquetas, o PRP, é um tratamento bem moderno aí que pode adiantar isso, esses 60 dias em até 20 dias, ele já está fazendo esse tipo de tratamento há algum tempo já, e vai ser avaliado novamente para ver quanto tempo mais vai ficar em recuperação. Pode ser que ele volte ainda nos jogos finais aí da Votuporanguense e ajude o time, né? O Carlos Júnior Faísca, que é um jogador de velocidade, de bastante qualidade. O técnico Fael Júnior voltou hoje aos treinos, teve uma atividade ontem de manhã, mas foi apenas com jogadores que não atuaram. Hoje teve um treinamento também, e aí a gente fica na expectativa aí de como que ele vai montar esse time, se ele vai esperar um pouquinho mais o departamento médico ou não para a escalação do jogo de sábado às 3 da tarde, muito importante, contra o Velo Clube da cidade de Rio Claro, jogo que acontece na Arena Plínio Marim, Luiz. Bom, aí você falou, né, falamos sobre o CAB, você comentou aí sobre os lesionados, só que ontem também tivemos partidas aí pela Série A2, né, do CAV e do Guarani. Foi na terça-feira o jogo e ontem também tivemos, né? E aí os resultados? Exatamente, resultados que fizeram com que a Votuporanguense permanecesse na 12ª colocação. Iniciou a rodada em 11º, poderia ter ido a 9º se vencesse o Guarani, se empatasse também ficaria um pouquinho melhor,
mas com a derrota foi a 12ª colocação. Passar aqui todos os resultados que já tem dessa rodada que termina hoje, tem apenas um jogo ainda para ser realizado. A Portuguesa fez 3-2 na equipe do Independente, Guarani fez 1-0 na Votuporanguense. O Monte Azul, agora os jogos de ontem, o Monte Azul fez 2-1 no Batatais. O Santo André perdeu em casa 2-1 para a equipe do Penapolense brigando contra o rebaixamento. O Bragantino fez 3-1, venceu, está muito bem no Campeonato Bragantino, 3-1 na União Agrícola Barbarense. O Rio Branco empatou em casa com Marília, 1-1. O Paulista de Jundiaí perdeu para o adversário do CAV da próxima rodada, o Velo Clube. Então o Velo Clube vem de uma vitória fora de casa. Paulista 1, Velo Clube 2. E o Atlético Sorocaba perdeu por 1-0 para o Taubaté. Fechando aí, o Mirassol, time da nossa região, está muito bem no campeonato. Venceu o todo-poderoso São Caetano por 2-0. Olha só como é que está o Mirassol muito bem no campeonato, Luiz. E eu vou passar aqui rapidamente como é que está a classificação nesse momento do Campeonato Paulista da Série 2. Só informação, o jogo de hoje, 8h30 da noite, é entre o Barretos e o Juventus, o jogo que fecha essa rodada aí. O líder é o Bragantino com 25 pontos, o Mirassol em segundo com 24, depois São Caetano, Velo Clube, União Barbarense, Batatais, Taubaté e fechando aí os 8 que se classificam para a próxima fase, a Portuguesa com 19 pontos. A Votuporanguense aparece na 12ª colocação com 14 pontos e daí tem os 6 que nesse momento aqui seriam os rebaixados para a Série 3, o Monte Azul com 12 pontos, Penapolense com 11, Independente, Marília, Rio Branco e Atlético Sorocaba, que é o lanterninha da competição, com 8 pontos ganhos. Isso aí, então vamos da Série A2 do Paulista para a Libertadores. O teu Verdão, perdeu junto com o Coringão. Exatamente, não foi uma noite muito legal para os paulistas aí na Libertadores. E o Palmeiras perdeu em casa, jogando lá na Arena contra o Nacional do Uruguai. O time perdeu por 2-1, tomou 2 gols em vacilo ali do setor defensivo. E depois o Gabriel Jesus ainda descontou para o Palmeiras. E no segundo tempo não teve jogo. Arbitragem muito ruim, não deixava a bola correr. Os jogadores do Nacional do Uruguai fazendo uma cera danada. E o árbitro não puniu ninguém com cartão amarelo por conta disso. E o Palmeiras foi derrotado. Torcida pegando no pé, muito no pé do técnico Marcelo Oliveira. E aí não teve como. Após a partida, ele foi demitido do Palmeiras. O Palmeiras que está quase acertando, o nome que aparece mais quente aí para assumir o Palmeiras é o técnico Cuca. Isso deve ser anunciado em breve, porque o Palmeiras está no meio de competições, tem o Paulistão, tem a própria Libertadores, tem que ser definido em breve o nome do novo treinador. No outro paulista da rodada aí, o Corinthians. O Corinthians foi ao estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, e perdeu para o Cerro Porteño. O placar ficou 3-2, Luiz. O Corinthians teve 2 jogadores expulsos, jogou boa parte do segundo tempo com 9 em campo e tomou a virada. Estava vencendo o Cerro Porteño, tomou a virada, o Cerro fez 3-1. O Corinthians ainda descontou, mas não deu para empatar não. Tá um pouquinho complicado aí, foi um pouquinho complicada essa quarta-feira dos paulistas na Libertadores. Luiz, são essas as notícias de hoje. Torcer para uma melhora aí do meu Palmeiras, né? Opa, vai melhorar sim. Só ter fé e acreditar. Amanhã vem? Amanhã sim. Então tá, uma ótima tarde para você, Josiano. Para você também e para todo mundo.